Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa sobre a ciência trilógica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. E temos trazido assuntos de interesse na área de saúde, que são todos relacionados aos outros campos, né, de conhecimento, porque, veja bem, a trilogia analítica, ela é a unificação da ciência, da filosofia e da espiritualidade, ou teologia. Então, esses três campos do saber, Kepp viu a unidade que havia entre eles e, portanto, a ciência trilógica ela é aplicável a todos os campos do saber e de atividades dos seres humanos. Então, estamos tratando aqui, e vamos tratar sempre, assuntos de saúde, entretanto, esses assuntos permeiam e se conectam numa transdisciplinaridade com todos os outros campos, né? Por isso que é tão importante a gente entender o que o ser humano pensa, a nossa psique, que é o início de tudo que se passa na humanidade, e isso é aplicado na economia, na política, na sociedade, na educação e muito na medicina e no tratamento nas terapias, né, Dr. Kepp? Eu elaborei, né, teoricamente, um motor chamado, que eu dei o nome Kepp Motor, motor ao contrário do tradicional, um motor que capta a energia assim, do exterior, né? A energia natural, né? E essa energia é através de um trabalho interno do motor que não explica porque é mais do interesse técnico, né, de quem trabalha, e esse motor emite o magnetismo, e o magnetismo ele capta no exterior. Esse magnetismo vem do Sol, vem das galáxias, vem praticamente do ar, né, como é que se fala. Então, isso se chama teoria, né, ressonante, né, da energia. Então, é claro que o pessoal que ganha muito dinheiro com eletricidade, né, que faz usinas aí elétricas e tem relógios para ganhar dinheiro, né, que controla os watts, né, que a pessoa gasta por semana, por mês, não vai querer nada ressonante, porque é gratuito, é do espaço. Agora, tem o seguinte, né? Essa teoria atual de tirar a energia da eletricidade, da gasolina, do carvão, essa atitude, né, da ciência está esgotando o planeta. Então, se entra essa teoria ressonante, quer dizer, se é usada e desenvolvida, que não há, assim, um desenvolvimento total. Mas nós já temos, assim, pelo menos ventilador, né, que muitos usam, e essa questão aí do coronavírus, né? Vírus quer dizer uma energia que entra. Então, esse motor anula essa energia ruim, essa vírus, como chamam, né? Anula e a pessoa não adoece com essa possível infecção que muitos pegam. Então, queria mostrar aqui o motor que é usado e o principal engenheiro que desenvolveu, chamado César. Então, eu queria demonstrar esse motor aqui. Ele é muito interessante, porque quando a gente fala em eletricidade, a eletricidade ela vem de uma usina hidrelétrica, ou uma usina de carvão, ou mesmo da usina atômica. E a eletricidade ela mata, ela é um elemento que, por exemplo, nas linhas de transmissão, em torno das linhas de transmissão, a gente nota que tem problemas com os animais e plantas. Existem inúmeros estudos já mostrando isso. O magnetismo já é diferente, a própria Terra ela é magnética. O magnetismo é uma energia de saúde, ela está no espaço todo. Então esse motor foi desenvolvido segundo esse princípio.
Então ele funciona muito mais na base do magnetismo do que da eletricidade. Então quando ele funciona, ele está em perfeita ressonância, em harmonia com a energia magnética do ambiente. Então ele espalha também ondas magnéticas que são benéficas para a saúde. Então é um ventilador que vale a pena ter em casa, porque ele não causa efeitos danosos à saúde, né? Muito pelo contrário, ele é um harmonizador do ambiente. A pessoa se sente muito bem, não só as pessoas, mas mesmo os animais. A gente nota que se aproximam às vezes do ventilador para receber essas ondas. Os animais são muito sensíveis a isso também. Então é um ventilador que vale a pena ter em casa por esse princípio. E ele é filho dessa tecnologia da nova física desinvertida, desenvolvida pelo Dr. Kepp. Então, veja essa questão, né? Até aconteceu um fato interessante. Saiu no jornal que numa cidade aí, Cambuquira, teve só 2 casos de coronavírus, né? De infecção grave. E é justamente nessa região que nós temos maior número de motores, como esse aí que o César mostrou, que são motores que não emitem só o vento, né? O motor comum aí, conforme vocês têm experiência, é um motor que não melhora a temperatura. Então, o motor aí fora, que o pessoal constrói, emite o ar quente. Então, a vantagem do ventilador qual é? É emitir ar quente, quer dizer, até piora o ambiente. E o nosso não. O nosso é quase como um, vamos dizer, aparelho assim de ar-condicionado, né? Que capta de fora o ar e muda a temperatura. Então, veja bem, né? O César, não sei se o senhor tem aí as vantagens que o senhor escreveu desse motor, seria bom ler para que o pessoal veja as vantagens. Eu já disse essa, né? E a vantagem que a maior parte procura saber, principalmente Mitsubishi, várias firmas que usam nas suas fábricas esse nosso motor, porque não precisa mais pagar o ar-condicionado, que é muito caro e não funciona tão bem. E esse já traz o ar lá de fora, já traz a energia lá de fora, assim, amena. E também, quanto que dá de lucro, né? Esse ventilador ele tem inúmeras vantagens, não só no sentido terapêutico, mas também técnico. Ele, como técnico, ele é muito mais econômico também. E ele, por ser magnético, e como a gente estava falando que harmoniza o ambiente, atualmente até a própria Organização Mundial de Saúde está dizendo que é mais importante do que ar-condicionado ter ventilação para essa questão de espalhamento de vírus e tudo. Ainda mais neste caso, que essa ventilação é uma ventilação magnética ressonante, restabelecedora da saúde, entende? Então, e de economia, um ventilador que economiza até cerca de 80% a 90% em relação aos ventiladores convencionais. É um ventilador frio, de brisa muito fresca, então a brisa dele é uma brisa muito natural, muito diferente da brisa dos demais ventiladores. A pessoa percebe imediatamente. Então ela acaba deixando até na velocidade mínima. Então quando ela põe na velocidade mínima, além dela ser muito harmônica e agradável, ela também economiza muito, muito mais. Então praticamente não gasta nada isso aqui. E pode fala também das outras vantagens. Ele tem vantagens de ser um ventilador bivolt, ele é 110, 220, pode ser ligado em 60 ou 50 Hz. Bivolt, né? Bivolt automático, é o único ventilador assim. Então, quer dizer, você pode levar ele para qualquer lugar do mundo e ligar ele. Por exemplo, ele aqui está ligado em 220, entende? Ele tem um controle de velocidade assim, suave, ó. Ele vai até a máxima velocidade, tudo, ou você pode regular ele do jeito que quer. É muito assim silencioso, agradável,
Bom, é um ventilador que vale a pena ter em casa mesmo, sabe? Além do E mais, as aves, né? Os animais. Né? além do mais, só para terminar essa questão, se a pessoa não quer gastar nada, ela usa com painel solar, os nossos ventiladores, não só esse, como aqueles ventiladores maiores, as pessoas estão usando com painel solar. Então é zero, é off-grid, como fala, fica totalmente independente da rede. Sim, sim. Ele já por se ele trabalhar com energia ressonante, ele se acopla ao painel solar de uma forma muito, muito mais fácil do que os ventiladores convencionais. Cada vez mais o número de pessoas em regiões quentes do Brasil estão pedindo mais esse ventilador, porque é um ventilador muito durável também. O fato do motor não esquentar, ele não quebra, né? Então ele dura por muito, muito, muito mais tempo. O Dr. Kepp falou sobre animais e plantas. Então eu queria lembrar que os hospitais veterinários, né? Eles compram aquele ventilador também Kepp um pouco maior e tem um efeito incrível com os animais, porque acalmam os animais. E também nas plantas, eles põem em estufas e as plantas crescem mais do que o normal. Crescem mais. Sabe que tem alguns locais que é sanatório, né? Enfermaria para doentes mentais, que tem posto esse ventilador e tem acalmado, né? Em vez de dar eletrochoque, insulinoterapia, coloca o ventilador perto e acalma. O pessoal fica mais calmo. A doutora acredita nisso? Acredito, porque o magnetismo, ele tem essa propriedade de harmonizar as ondas cerebrais e a pessoa se acalma. Sabe uma coisa incrível que acontece com esse ventilador? Ele afasta insetos. Os insetos não gostam de se aproximar, então os pernilongos, baratas, se afastam desse ventilador. Ah, mas Isso a é importante, agronegócios, né? Agronegócio. Questão de os tóxicos que jogam nas plantas, que depois o ser humano come e causa perturbação, é claro, Porque causa doença. Evita pragas nas plantas. Tem um cliente no Nordeste que ele adquiriu 15 ventiladores para fazer um teste e ele gostou tanto do efeito nas plantas que ele usa esses ventiladores em estufas de crescimento de plantas. Ele gostou tanto do efeito causado nessa estufa que pediu mais um lote de 15 para um outro galpão. Então o pessoal está começando a conhecer as vantagens na prática desse ventilador, dessa tecnologia, né? Eu gostaria de mostrar agora uma experiência, né, que foi feita na questão do sangue. Então, a Bia vai mostrar aí o que acontece, né, com o sangue, se a pessoa é assim muito, vamos dizer, patológica, né? Veja aí que não existe quase glóbulos vermelhos ou brancos, né, que estejam aí formados. É um amontoado de glóbulos, né, como se fosse uma massa só. Então, isso mostra o quê, né? Que a pessoa tem uma desordem emocional interna muito grande. Então, é isso que os cientistas, hematologistas precisam notar, que isso não é formado por um outro órgão doente. Um outro órgão doente já é consequência do sangue. Então, falam, né, que o coração, né, que faz com que o sangue circule no corpo, que essa atitude do coração é chamada geralmente de afeto, né? Quando quer mostrar um afeto, mostra um coração.
Veja que é interessante essa crença popular, porque, de fato, né, toda a emoção que a pessoa sente, é claro que vem através da circulação sanguínea, não do coração, que vem em geral, né, da energia escalar, né, que vem em geral. E notem o seguinte, e que só a pessoa ativa, a pessoa que se dedica a um trabalho, não emburrada, com raiva, porque aí não funciona, que a questão da ação, do trabalho, é fundamental para a pessoa ter uma vida afetiva normal, para ter uma atitude assim racional, né? Pensar direito, e também a questão da estética, né? Se a pessoa, por exemplo, não tem assim os três funcionando bem, a pessoa é desequilibrada. Então, como é que a gente pode saber, né, o equilíbrio ou não? Se o indivíduo trata mal, por exemplo, a casa, não cuida, não limpa a casa, não melhora, né, o ambiente que vive, o carro, né, às vezes, que vive, né, se não limpa, não trata bem as pessoas, a questão da estética, né? A questão da estética foi deixada de lado, por quê, né? Porque a questão da estética causa muita inveja. Então, muitas vezes, o ser humano não é muito bonito. É claro, né, que ele não quer admitir a beleza do mundo, a beleza dos outros. Mas nota, né, que essas igrejas formidáveis, principalmente essas igrejas antigas, são uma beleza, são praticamente um desses elementos assim mais incríveis que a civilização, a arte de beleza, né, que a civilização tem. De maneira que a questão do sangue é que determina, né, a atitude de beleza do exterior. Então não adianta tanta maquiagem, tanta remédio, né? Plásticas. Pessoa que não sai das academias, né, andando. Por que, em vez de ir para a academia andar, não vai varrer, não vai limpar a casa, não vai trabalhar? Vai para a academia para andar? Anda na casa, varrendo, cuidando da casa, cuidando da comida. Então, tem um fato interessante, viu, Cláudia? Você que está falando agora uma coisa que é muito importante. Hoje eu estava atendendo um cliente de manhã, ele estava se queixando da mulher. Ele fala que a mulher virou muito rabugenta, que ele casou com uma deusa, né? Uma mulher incrível, né? Que ajudava no trabalho dele, né? E agora ela deixou, né? Ele tinha lá a sua empresa, ela abandonou e fica em casa. Então fica rabugenta, atacando ele. E agora com essa questão de ficar preso em casa, ele não sabe se pede o divórcio ou se ele, então, se manda de casa outra vez e faz qualquer coisa fora. De maneira que é muito importante a mulher prestar atenção ao seguinte: quando ela casa, a questão de afeto não é tão primária, não. Parece que o homem, né, se engraça com a beleza da mulher, tem afeto, então resolve casar com uma princesa, né, uma questão assim de entusiasmo, né? Mas a questão é a seguinte: e a mulher, nesse sentido, ela faz uma escolha melhor, porque ela não vai, às vezes, ama um homem, mas casa com outro. Por quê? Porque o outro dá segurança,
ela pensa, né, se eu tiver filho, ele vai dar o dinheiro necessário, vai proteger, vai me ajudar na vida, né? Então, esse cliente falou isso, que quando ele casou era uma lua de mel, e agora que ela geralmente tem empregada, né, que faz comida, faz limpeza da casa, ela não faz nada. Então, essa questão, gente, é terrível. Se o indivíduo aposenta, para de ação, para de trabalhar, ele escolheu o caminho da aniquilação. O indivíduo aposentou, deixou de trabalhar, está se aniquilando. Por isso que o ser humano morre tão cedo. Então, a atitude assim de não entrar mais em ação, principalmente ação boa, né? Tem que ser ação boa. Então, a atitude de deixar a ação boa é uma atitude de escolher praticamente a morte. Então, olha, veja o que eu falo, não parem de agir. Questão de aposentadoria não é o ideal. O ideal é a pessoa ter sempre uma ação, principalmente boa. Aí ele vai passar dos 100 anos de idade. Algumas pessoas dizem, mas eu continuo fazendo algumas coisas, arrumando a casa, isso, aquilo, mas não é isso a que ele se refere. Ou ações egoístas, é ser útil, né? Ser bem útil para a humanidade, ser útil para o ser humano e principalmente continuar naquela profissão, naquele ramo que ela sabe exercer bem, né? Porque para trocar de trabalho no fim da vida, isso é outra ilusão, né, Dr. Kepp? O senhor sempre diz que uma pessoa pensa, em qualquer momento eu posso começar algo totalmente diferente do que eu faço. Então vamos ver agora todas as vantagens que existem nesse ventilador aí, que emite acho que 70%, 80%, até 90% de energia ressonante captada no ar. Eu queria dizer que tem um cientista, um técnico, né, na França, que comprou esse ventilador e fez os testes lá. E chegou a quase 92% de economia lá, esse ventilador. É impressionante. Parece um motor contínuo, né? Quase lá, Dr. Kepp. Que é o ideal, né? Ideal, quase lá. Então, nós fizemos um panfleto, né, Dr. Kepp? A Inglaterra mandou aí um... Então, o Kepp Motor, essa tecnologia, ela já recebeu inúmeros prêmios em vários países do mundo e patentes também. E esse é o último que nós recebemos de uma revista especializada em tecnologia da Inglaterra, a terra do Newton, né? E eles reconhecendo nós, essa tecnologia, como pioneiros de liderança em tecnologia de motores de eficiência energética. É um prêmio de 2019 que acabamos de receber. E isso foi até uma surpresa para nós, porque a equipe deles pesquisou no mundo inteiro e chegou até nós pelos resultados apresentados pelo nosso motor. E nós também escrevemos aqui uma lista de vantagens do Kepp Motor, que eu acho interessante os senhores saberem. Ela é uma tecnologia inovadora de motores ultra eficientes por princípio de ressonância magnética natural rotativa. Então isso significa em harmonia com o ambiente. É uma tecnologia 6 vezes premiada no Brasil e no exterior. Ela é ecológico, é feito em madeira reciclável. É saudável, usa mais magnetismo do que eletricidade, é o que nós estávamos falando. O motor é frio e durável, dura muito mais tempo, porque a maior causa de quebra de um motor é o aquecimento dele. Então ele também produz uma brisa muito fresca. Ele é muito econômico, pode economizar até 80% ou 90% de energia. É um bivolt automático, funciona em qualquer lugar do planeta, 110, 220, 50 e 60 Hz. Velocidade variável, gradual, quer dizer, você pode regular ele do jeitinho que te apetece mais, né? É um projeto de inclusão social, fabricação artesanal em Cambuquira, que é uma cidade do sul de Minas Gerais, e ele é muito estético, tem um acabamento de madeira encerada que combina com qualquer ambiente no estilo Art Deco.
realmente é um produto assim que vale a pena ter em casa, né? Então, vamos ver essa vantagem do motor atualmente com essa epidemia, né, que é na sociedade da coronavírus, porque a coronavírus é um processo de enfraquecimento da imunologia. Se a pessoa perde a imunologia, então ela respira uma energia fora ruim, que leva até a perecimento da pessoa, infelizmente. Então, esse motor ajuda a pessoa, se usa em casa, principalmente na hora de dormir, a evitar a infecção da coronavírus. Então, é um medicamento fabuloso para quem quer ter saúde e passar esse período aí de epidemia, né? Esse período tão difícil que a humanidade está enfrentando. Então, eu gostaria de me despedir de vocês agora, por este momento, e estarmos na próxima semana falando sobre a ciência trilógica. Até lá.